E aí, pessoal? 2022 tem sido um ano de acertos e eu tenho estado muito orgulhoso de mim mesmo. Hoje a gente vai falar de novo de fundos imobiliários, sem recomendação de compra, venda, sem dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro e da sua vida. Eu não sei nem eu mesmo da minha própria. Mas alguns de vocês acabaram comprando esse papel aqui influenciado por mim, eu me sinto um pouco responsável. E aí eu vou explicar o que aconteceu ontem, porque o que aconteceu ontem foi muito relevante. E eu não vou ter espaço aqui para explicar coisas simples. Então, esse vídeo requer que você tenha entendido tudo da playlist de FIIs e da playlist de dinheiro. Eu vou fazer um vídeo muito rico. Uma coisa que eu faço bem nesse canal é prometer vídeo e não cumprir, né? Mas eu vou fazer um vídeo para a playlist de dinheiro dizendo como que a gente pode usar as ações estrategicamente para encontrar um bom momento de entrada nos fundos imobiliários. Porque é uma estratégia que eu tenho adotado e que tem dado muito certo. Dependente disso, vamos falar sobre esse fundo aqui. E uma coisa que eu percebo é que assim, o público que investe em fundos imobiliários, o investidor médio, aquele que comenta nas lives dos gestores, eles são muito parecidos com o público médio do BDO. Não faz ideia como que joga, não faz ideia como que enxanta, não faz ideia como que faz dinheiro, não faz ideia como conseguir as coisas e só fica colocando defeito na Red Fox e na PA. Então a gente que começa a jogar um MMO que exige que você se dedique muito tempo e reclama que tem que jogar muito. É sempre assim umas reclamações que falam mais sobre quem acusa, da natureza de quem acusa, do que sobre o acusado, porque mostra claramente que a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali. Então é muito importante que vocês vejam a playlist de dinheiro, que eu falo de onde vem o dinheiro. Você tem que saber de onde vem o dinheiro e você tem que saber, acima de tudo, o que é que move as pessoas a fazer o que elas fazem, porque todo mundo faz alguma coisa por interesse. Eu vivo falando assim, esse canal é voluntário, é de graça, eu não quero passar pix, eu não quero ficar pedindo like, eu não quero ficar... Aí você fala, nossa, o Fausto é um ser humano bom. Cara, não existe esse ser humano bom. Eu faço um trabalho voluntário porque isso me compra créditos com vocês. E vocês gostam mais de mim porque vocês acompanham o conteúdo e vocês veem que eu faço de maneira, pelo menos, não imediatamente interessada, interessada em tornar a vida de vocês um pouco melhor. A vida de vocês melhora a minha também. Eu tenho a gratidão, o reconhecimento e a amizade de alguns de vocês. E nesse mundo de TikTok, em que você tem que se humilhar para dar engajamento, assistam aquele Parasite, aquele filme coreano lá, e reflitam sobre os tapas na cara que o cara leva. Quando ele ganha, ele ganha dinheiro. Quando ele perde, ele toma um tapa na cara. O TikTok é isso, ele te dá tapa na cara o dia inteiro, você se rasteja, se humilha todo dia. Para quê? Para ganhar engajamento e para deixar um registro ad eterno do quanto você foi capaz de se humilhar para conseguir engajamento, para conseguir uns trocos. E eu não quero isso. Eu quero aproveitar essa plataforma para me alavancar, não porque eu quero 5 milhões de views para eu ganhar bastante dinheiro agora. Não, eu prefiro 80, 100 views de pessoas que eu vou carregar para a vida. E aí, se um dia eu quiser formar um time de pessoas interessadas a trabalhar comigo, eu consigo. Se um dia num apocalipse zumbi eu precisar de alguém para morar na fazendinha comigo e fazer um trabalho comunitário, eu vou ter alcance real às pessoas que vão estar dispostas a me ouvir de acordo com aquilo que eu realmente penso e que me conhecem pelo que eu sou e não pela maneira como eu minto para conseguir engajamento de vocês, de um público maior. Eu não estou preocupado com a quantidade. Então, claramente eu tenho o meu interesse. Se eu falo de maneira transparente é porque claramente eu tenho o meu interesse. Ninguém faz absolutamente nada de graça. Então, o que acontece? Esse fundo, ele recebeu, olha que maravilha, a boa vontade espirituosa da Suno de fazer o possível para fazer com que ele destrave valor. Olha que lindo isso. Aí você para e pensa assim, lindo? Lindo por quê? Lindo porque o fundo, os cotistas do fundo e a Mogno, eles vão ficar felizes da vida de ver o fundo deles voltando a ser reconhecido como alguma coisa que tem valor. A Suno é legal, né? Claro que não, cara. A Suno, ela vai ter um case de sucesso para fazer propaganda daqui a um ano, dizendo que eles pegaram um fundo que estava com uma cota de R$47,
que estava sendo vendido por 48, 49 reais, e eles vão poder dizer que eles fizeram com que esse fundo tivesse um ganho de 40%, de 60%, de 70%. Basicamente é isso. Então, hoje, eles vão ser legais, vão gerar engajamento nesse fundo, vão gerar movimentação, reconhecimento, vai ter lives e mais lives falando do quanto esse fundo é bom. E aí, o que vai acontecer? A Suno é foda, a Suno administra pra caralho, porque ela pegou um fundo imobiliário no fundo do poço e conseguiu destravar valor, e olha como os caras são pica, agora tá sendo negociado a R$100 o negócio, e tá com dividend yield de 0,7, 0,8. Que é acima do que você espera de um fundo de um fundo regular aí de tijolo. Então, vamos entender a natureza das coisas e o que foi que culminou nessa live de ontem, em que a Suno ela demonstra demonstra publicamente o interesse de fazer uma parceria para começar a gerir esse fundo. Então, vai ter uma troca de gestora aí para a Suno. O que acontece, eu explico isso em outros vídeos, então eu vou passar de maneira muito rápida e muito superficial. Esse fundo ele começou numa época em que o mercado estava mudando de regular para horrível, Então ele fez uma captação e comprou terrenos. E ele comprou terrenos 20% acima da avaliação imobiliária da época. E aí, já conversamos sobre isso no vídeo anterior. Não vejo problema nenhum em você comprar mais caro, já que o aluguel era superior ao esperado, justificava o preço que eles pagavam, e a qualidade dos inquilinos e a segurança dos inquilinos que estavam fazendo desenhando os imóveis para ficar a longo prazo. A gente está falando aí de Volkswagen, de Cerati. Então, esse ágio, você conseguir captar, você conseguir ter o fundo, já ter o inquilino com um contrato de longo prazo, com reformas em andamento que vão melhorar o rendimento do aluguel do fundo, justifica esses 20%. E eles tinham dinheiro? Não. Eles compraram 5 imóveis sem dinheiro, alavancaram uma parte, fizeram emissões, conseguiram captar uma parte, mas na época da segunda captação, a gente está falando de um fundo que começou com valor patrimonial de R$100, cara. A gente está falando do fundo que começou com um valor patrimonial de R$100. Nessa época, o valor patrimonial ele continuou em torno de R$100, mas o que aconteceu com a cota do fundo? A cota do fundo despencou. Por quê? Porque todo o mercado imobiliário estava despencando. Então, aconteceu que os imóveis dele perderam valor? Não. Aconteceu que o aluguel diminuiu o preço? Não. Aconteceu que o inquilino saiu, gerou vacância, começou a gerar despesa e dar prejuízo? Não. Estava tudo de acordo com o esperado. Só que eles se programaram para fazer esse fundo, eles abriram o fundo em agosto de 2001, e eles precisavam fazer uma nova emissão em novembro de 2001. E em novembro, o que aconteceu? A cota estava R$72. Se você abre um fundo que tem valor patrimonial por cota de R$100, você consegue fazer uma emissão quando está 72? Não, você não consegue fazer. Porque quando você vai cobrar por essa cota R$100, ninguém vai pagar. Ninguém, absolutamente ninguém vai pagar R$100 numa cota, sendo que pode pagar 72 no secundário. E se você emite essa cota por 72, você destrói o fundo. Porque o cara que estava aqui antes, ele pagou R$100 no negócio, e quem está entrando está colocando 72. Para cada 100 que eu coloquei, você coloca 72, e a gente é dono de uma cota que representa a mesma proporção. Ou seja, você deu 70, a gente foi no restaurante, gastamos R$170, eu paguei 100, você pagou 70, e eu sou o otário da história, porque cada um tem uma cota, só que eu paguei um valor muito maior na conta. Então dava para fazer emissão? Não dava. Não dava para fazer emissão, e esses caras se fuderam. E aí, gente... quando eu digo que o público dos fundos imobiliários é naive, é cabaço, desculpa a palavra feia, assim, tipo inocente demais, eu digo que é isso porque os investidores de fundo imobiliário, o investidor mediano, ele não sabe reconhecer o que é inabilidade de gestão e o que é tempestade no mar. Ele não sabe diferenciar um marinheiro ruim de uma tempestade. Então ele pega um marinheiro ruim, não chove, ele chega do outro lado dando lucro. Meu Deus do céu, que marinheiro maravilhoso. Agora sai um marinheiro, aí dá uma puta de uma tempestade, aparece um kraken, aparece um monte de pirata da Somália. Os caras são atacados de tudo que é lado, cai um meteoro no meio do caminho. Aí o cara chega aqui com 60% da carga. Aí os caras falam assim, nah, vagabundo, perdeu o pênalti, nunca tinha que ter sido jogador na vida dele. Por quê? Porque é um bosta, não serve. Por quê? Porque desvalorizou a cota.
Então, num ano em que o IFIX derrubou, em que todos os fundos imobiliários caíram, era muito natural que tudo caísse. E é muito natural que você olhe para um fundo desse e fale, meu, fudeu, os caras tinham um emprego, eles deram entrada no apartamento, perderam o emprego, a mulher pediu divórcio, levou metade do que ele tinha e ele tem que pagar o apartamento. Foi basicamente isso que aconteceu, cara. Então, quando você olha para isso daqui, você tem que assumir a sua perda e falar, tomei no cu. Por quê? Porque eu entrei num fundo arriscando um cenário, esse cenário não se concretizou. E se eu não sabia, se eu não pesquisei, é problema meu. E agora esses caras vão ter que pagar a dívida. Então, o que o Caldeiras lá, a Mogno, ela foi colocada em xeque e perguntaram para ela, o que vocês vão fazer com esse fundo? Porque fudidos vocês estão, o que vocês vão fazer com isso? Os caras se juntaram com securitizadoras, se juntaram com os vendedores, se juntaram com o mercado inteiro e encontraram uma solução brilhante para isso. Eles devolveram o imóvel, pagaram multa, a dívida deles ficou menor, eles emitiram um CRI, o BTG comprou esse CRI, eles injetou dinheiro para eles, eles conseguiram pagar, terminaram algumas reformas, os aluguéis eles serão corrigidos. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma avaliação dos imóveis e essa avaliação jogou o preço dos imóveis para 76. Isso daqui terminou de foder os caras. Por quê? Porque essa avaliação ela está incorreta e todo o mercado imobiliário ele foi precificado para baixo. Aconteceu também com aquele outro fundo grande que todo mundo fala mal dele. Esse fundo ele tem vários defeitos, mas ele não é tão ruim como ele é visto. E o fato de terem derrubado o valor, uma série de fundos ter derrubado o valor da avaliação dos imóveis, tem a ver com o que o mercado percebe que um imóvel desse vale no momento de pandemia em que você tem uma taxa de vacância muito alta. Então, o que precifica isso daqui não é só o valor do imóvel em si, mas o quanto a demanda está disposta a pagar. E o quanto a demanda está disposta a pagar hoje é muito pouco. É como se você morasse numa casa numa crise de 2015, por exemplo, você perguntasse para as pessoas quanto que estão dispostos a pagar pela minha casa no ano que ninguém tem dinheiro e no ano que está todo mundo vendendo casa porque está quebrado. Aí o cara fala assim, essa casa que você pagou 300, ela vale 250. Aí você fala, porra, eu não vou vender por 250 porque me quebra. Aí você vai em 2022 e pergunta, cara, quanto vale essa casa? Quantas pessoas estão dispostas a pagar por essa casa hoje? 1 milhão. Então o fato de pontualmente as pessoas terem avaliado a sua casa em 250 mil no ano de crise não significa que os seus imóveis só valem isso para sempre. O fato dos caras terem imóveis incríveis e alugados para bons inquilinos que estão satisfeitos em suas propriedades alugadas não significa que uma avaliação pontual determina que esse é o preço para sempre e não determina que a gestão está fazendo um trabalho ruim. Então é R$100? Não, porque eles devolveram o supermercado lá no Rio. Eles devolveram o supermercado no Rio, mas o valor dele é irrisório perto do fundo. Não foi 24%. Não foi 24% do fundo que afundou. Só que quando a galera viu isso daqui, tá falando, não, o time ele realmente está fazendo um trabalho ruim. E aí a cota ela continuou enterrada para baixo, porque o mercado ele estava precificando a incerteza do que é que essa equipe conseguiria fazer para tirar esse fundo do mar de lama onde ele se encontrava. Aparentemente, a gestão Mogno conseguiu essa solução feita a 4 mãos e envolvendo boa vontade de todos os lados, e eles conseguiram colocar esse fundo de uma maneira que ele vai conseguir continuar pagando o dividend yield que ele sempre paga. E olha que engraçado, isso daqui está tudo errado, porque em setembro o yield não foi 30 centavos, ele foi 60, porque eles pagaram 30 como aluguel e 30 como amortização, por causa de um erro que eu explico no outro vídeo. Aí eles pagaram 63 em outubro, 63 em janeiro, pagaram 60 em fevereiro, 60 em março, e aí quando você pega esses 60 e divide pelo valor da cota, porque o meu preço médio é R$50, quando você pega esses 61,50 e divide pelo preço médio, eu estou conseguindo 1,2% de yield nesse fundo, nesse momento. Então, isso daqui vezes 12 me dá um yield de 14%, com um baita de um carrego. Por quê? Porque as obras estão terminando agora e eles tendem a reajustar os aluguéis de acordo com as melhorias das obras. No ano que vem, e no próximo ano, e no ano seguinte, e no ano depois,
essas avaliações elas serão feitas e elas terão que adicionar toda a inflação que foi acruada durante todo esse período, porque a avaliação desse período a esse período não incluiu inflação, e a diminuição desse valor apontou para o estado crítico do mercado no momento em que essa avaliação foi feita. Então, daqui 2, 3 anos, muito provavelmente você vai ter uma nova avaliação patrimonial que não vai incluir o valor lá do Rio de Janeiro e que vai ter um ano de carrego de dívida pago. Cada ano que se passar vai ser um ano de carrego de dívida a menos a ser acertada. E o que vai acontecer? O valor ele tende a ter a inflação corrigida, decrescida do tanto de dívida que eles conseguirem pagar anualmente. Então, esse valor ele vai destravar, ele vai começar a subir e os aluguéis eles vão começar a ser corrigidos pela inflação e esse fundo ele tende só a entregar cada vez mais do que ele tem entregado e essa cota ela está nesse valor ingrato, nesse valor desgraçado que tem. A Suno, que não é burra, a Suno que não é besta e ela não tem obrigação nenhuma de ser, e ela tem mais que vender o peixe dela mesmo, ela falou, cara, eu posso pegar esse fundo que o mercado não reconhece que tem valor e eu posso capitalizar muito em cima dele. Então eu posso dizer pra galera, gente, vocês não confiam na Mogno, vocês estão com ranço, com birra da Mogno, mas vocês confiam em mim? Quem que a Suno tem? A Suno tem Baroni. A Suno tem Baroni, que é um dos melhores comunicadores de fundos imobiliários do mercado. O Baroni, ele é estrategista? Não, ele é comunicador. Saibam a diferença entre uma coisa e outra. O Baroni, ele é comunicador. Ele faz pesquisa? Ele não precisa, porque ele tem um time de pesquisa que dá as informações mastigadas. Ele faz o julgamento dele em cima de informação de qualidade de uma equipe enorme, de pessoas que passam o dia inteiro estudando isso, coisa que eu e você não temos tempo para fazer, e mesmo que você tenha tempo, você não vai ligar na gestora do fundo e não vai ser atendida imediatamente como o Baroni é. Quando você fala que a Suno está ligando, o gestor do fundo ele quer atender. Por quê? Porque ele tem interesse de passar informações e de ser reconhecido pelo mercado. Quando eu ligo num fundo que eu não sou cotista, você acha que o cara vai me atender e vai querer ficar conversando 40 minutos comigo? É claro que não. Então, quando você diz que a Suno está interessada em conversar, em analisar um fundo, toda gestora ela abre todas as informações que tem e entrega de mão beijada. E o que a Suno percebeu? Que se ela pegasse esse fundo e dissesse, galera, agora o fundo é meu, ela conseguiria fazer com esse fundo a mesma coisa que ela consegue fazer com o Suno FF. Porque o Suno FF ele é um FOF. E ele é um FOF igual a todos os outros FOFs. E por que o Suno FF, comparado com a FOF, KFOF, HFOF, comparado com todos os FOFs que tem no mercado, por que é que ele tem um preço por valor patrimonial mais alto? Porque a equipe de comunicação é muito boa e porque eles conseguem a confiança dos investidores que se dispõem a pagar mais pela etiqueta, pela segurança de estar investindo num fundo que é de uma renomada casa de análise. Então, a Suno, ela viu que se ela começar a fazer propaganda desse fundo, ela pode começar a fazer com que os investidores percebam o valor e eles estejam dispostos a pagar um pouco mais caro num papel que estava esquecido e que estava largado às traças. E no dia seguinte, ao anúncio, olha lá, no dia seguinte à live que eles fizeram, que foi ontem, você teve esse aumento. Então, aqui eles anunciaram para o mercado. Aqui a Mogno falou assim, a gente está querendo transferir para a Suno e vamos fazer uma live sobre isso. E aqui a live aconteceu. Então, o que as pessoas elas estão olhando? Não é que os imóveis são bons mesmo? Não é que o yield ele está bom mesmo? Não é que o risco ele é baixo mesmo? Eles estão endividados, mas a Suno falou que vai chegar com grana. Porra, que da hora. Então, o que vai acontecer? Esse fundo ele vai começar a subir e todo mundo ganha. A Mogno, ela ganha porque ela salva a reputação dela e ela mostra que ela sabe lidar com maestria, porque a Mogno, ela não tem só esse fundo. Ela tem fundo de CRI, ela tem fundo de high yield, ela tem fundo de hotel, ela tem fundo de fundo. E a Mogno, ela está consolidando o nome dela no mercado como alguém que consegue atravessar um mar com kraken, com tempestade, e chegar do outro lado e recuperar o valor que foi perdido ao longo do tempo, tomando uma decisão que envolve um sacrifício próprio. Então ela abre mão de taxa de gestão e agora ela abre mão do filho e diz, tudo bem ficar com a Suno, desde que eles consigam resgatar o reconhecimento de valor, consigam destravar valor e salvar o fundo, porque aí pelo menos eu digo, eu perdi esse fundo, mas eu salvei o meu nome. E a Suno ela pega de graça
um imóvel que vale, sei lá, 100, que está sendo vendido por 49 e consegue fazer da noite para o dia ele valer 55 e não sabemos qual é o limite disso. E daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a Suno vai falar, olha como eu sou foda, onde eu ponho a mão o negócio vira ouro. Todo mundo ganha com isso, principalmente aqueles que souberam analisar o risco e decidiram correr esse risco numa época em que esse fundo estava uma desgraça. E por que eu entrei pesado nesse fundo, colocando 20% da minha carteira nele? Eu coloquei 20% da minha carteira nesse fundo porque quando eu olhei para o risco que ele corria, eu falei, todo o risco que ele tinha para correr já está precificado. Então, toda a multa que ele teria que pagar, todo o imóvel que ele teria que devolver, toda a perda que ele, em que ele incorreria já está precificado, e eu pagaria tranquilamente uns 65, 70 reais nesse fundo, e ficaria tranquilo, dado o yield que ele está dizendo que ele vai me pagar. E dada a transparência e a confiabilidade que eu consegui, eu estou falando uma percepção pessoal minha, da confiança que eu consegui sentir na gestão desse fundo. Uma coisa que eu não tenho pelo fundo HCTR, por exemplo. Eu não confio nem um pouco naquela gestão. Eu sei que os caras são bons, agora se os caras são morais, aí eu já não sei. Se os caras entraram numa briga enorme com a XP e estão sendo sabotados por ela, também não sei. Não quero falar sobre isso, não quero perder o meu tempo com isso, porque é muito pequeno ainda. Só que eu acho que aqui a coisa já estava precificada. Então, quando a coisa chegou aqui, eu comecei a investir cada vez mais, investir sem medo. Eu sabia que esse fundo ia ter perdas consideráveis, sim, só que quem pagou por essa perda? Todo mundo que veio vendendo aqui ao longo dessa caminhada. Então o cara que comprou por 72 e falou, realmente esse fundo não sobe, não, eu vou vender por 60 antes que caia mais. O cara que comprou por 60 e falou, eu vou vender por 55 antes que caia mais. Todas essas pessoas aqui, elas pagaram pela perda que eu enxergava que eu teria nesse fundo caso eu comprasse. Então eu paguei 49, 50, 51 reais num fundo que deixou de valer 100 na mão de várias pessoas e que passou a valer de acordo com analistas de valor imobiliário. A gente está falando de lucro a prejuízo contábil aqui. Passou a valer 76. Não significa que a Mogno tinha 100 reais na conta e de repente só tinha 76. Não, significa que o imóvel foi avaliado em 100 e depois ele foi avaliado em 76. Nada impede que o ano que vem ele seja avaliado em 105, em 120. Ah, mas devolver um imóvel que tinha uma representação pífia em termos de área bruta total locável. Então, quando eu olho para isso daqui, eu falo, eu tenho esperanças de que isso vai subir, só que o que eu falei no vídeo essa semana passada para vocês, o que eu falei no vídeo do HCTR, que não importa quanto uma coisa vale, quer dizer, você tem que ganhar dinheiro na diferença entre o que uma coisa vale e o que as pessoas acham que uma coisa vale. Você tem que ganhar dinheiro nessa diferença. E aí eu digo, não adianta eu saber que o MGLG ele vale muito se ninguém mais souber, porque se eu estou tentando vender para quem está querendo, para quem está olhando para esse gráfico aqui, o cara fala, pô, se valia 100 e agora vale 51, o que impede de amanhã valer 30, valer 20, valer 10, sendo que nós temos os mesmos imóveis alocados para as mesmas pessoas com aluguel sendo corrigido para cima e possivelmente o valor dos imóveis sendo corrigido para cima. Então, eu não tenho como reconhecer, apostar que as pessoas elas conseguirão reconhecer o valor desse papel no momento em que eu quiser vender. Eu não quero vender, isso é um papel previdenciário, eu quero morrer com ele, a não ser que mudem os fundamentos. Mas eu não quero essa insegurança das pessoas olharem para o meu papel e dizerem não vale nada. Por quê? Porque se me dá uma dor de barriga, eu preciso liquidar, eu quero liquidar para um valor mais justo e que me recompense o risco que eu tomei. E que me recompense a análise de risco que eu consegui fazer. E a Suno está entrando agora para destravar esse valor. A Suno está entrando para quê? Para que o mercado olhe para esse papel e fale, não é ruim pagar 70 reais nele, porque o retorno que ele dá de 63 centavos dá quase 1% de yield ao mês. Então, quando o mercado se estabilizar numa convenção, num consenso de que esse papel vale uns 80, vale uns 90, daqui uns 3, 4 anos vale uns 100, 110, eu vou estar feliz porque eu vou ter entrado nele a 49, 50, 51 reais, fechando o preço médio em 50. Cheguei a comprar ele por 58, umas poucas cotas quando ele começou a cair pesado.
Eu vou lembrar dessa época e eu vou falar, cara, esse fundo ele tá me pagando 1.3, 1.4 de yield desde que eu entrei nele. E hoje ele vale quase 100% a mais do que eu paguei nele. Agora, aí você bate o olho e fala assim, nossa, Fausto, você é muito inteligente, então eu vou entrar nesse fundo agora. Bom, o que pode acontecer? Você pode entrar nesse papel agora, você perde o carrego que eu estou tendo desde novembro, e você pode entrar no momento em que a Suno ameace tomar e pode não passar na Assembleia, por exemplo. Porque tem uma Assembleia convocada aqui que vai acontecer no dia 25. Eu, Fausto, particularmente duvido que essa Assembleia não vá aprovar. Por quê? Porque o BTG ele é um cotista muito pesado. As próprias pessoas engajadas dentro da Mogno, eles são cotistas desse fundo. É uma pequena quantidade de cotistas com muitas cotas. Então você com uma talvez não faça diferença. E eu tenho quase certeza que os entusiastas desse fundo como eu, eles vão se pronunciar a favor da tomada da Suno. Porque a Suno tem uma capacidade de gestão melhor, superior do que a da Mogno? Não sei. Eles não se provaram ainda. Mas porque a Suno ela tem condições de fazer com que o mercado reconheça que esse papel ele tem mais valor do que ele de fato tem? Sim. Então, isso é uma coisa que me agrada. E aí a Suno, que já tem alguns FOFs, que já tem alguns fundos, ela vai ter mais uma oportunidade de provar para o mercado que o time dela trabalha com transparência, trabalha com baixo custo, trabalha com responsabilidade para enaltecer o nome da casa para que mais pessoas queiram contratar os serviços de consultoria, além de respeitar o canal de comunicação do Baroni, respeitar a equipe estratégica envolvida nesse fundo. Então, como eu estou hoje em relação a esse fundo? Feliz. Digo que é um momento excelente para se entrar agora? Não sei. Não sei porque isso não é um vídeo de recomendação. Eu, particularmente, não vou aumentar a minha exposição nesse fundo porque eu já estou muito pesado nele. E aí quando eu olho para o HCTR, que deu uma corrigida ontem, eu comprei muito a 105 e depois comprei mais ainda, vendi um monte de ações, e a gente vai falar sobre isso, para comprar a 96. Comprei muito a 96,50. Fiz um preço médio de R$100. E hoje, quando você olha para o fundo, vamos dar um refresh aqui, e vamos ver como que está o HCTR hoje. Então, eu comprei muito a 105, depois mais ainda a 96, e ele está voltando quase para o 105 para recuperar um pouco do que ele perdeu. Está muito abaixo do que já estava? Sim. Agora, a gente espera dele uma recuperação? Para mim, pouco importa. Para mim, o que eu quero tentar extrair mais dos relatórios para ver que tipo de risco eu estou correndo e para ver se justifica que eu continue com ele. Agora, se eu vou continuar com ele no futuro, não sei. Agora sim, porque agora não faz sentido vender por esse preço tão abaixo do valor patrimonial, quando na verdade tem mais hype, tem mais gente tentando engajar uma queda, tentando engajar uma depreciação da imagem do fundo, do que com informação de fato para poder afirmar taxativamente e assertivamente alguma coisa contra ele. Esse fundo é bom? Não. Tá barato? Pra caralho. Então, assim, nada é tão ruim que não seja interessante de se comprar num determinado momento. Então, eu acho que esse fundo, ele foi péssimo, não porque a gestão era ruim, mas porque ele abriu num momento horroroso. Agora, mesmo esse fundo que abriu num momento horroroso, tendo notícias horrorosas, tendo um monte de resultados horrorosos, chegou num ponto em que ele estava tão barato que valeu a pena comprar. E agora quem comprou barato está sendo recompensado. E eu espero que vocês, ao invés de falar, pô, eu perdi uma oportunidade, ou talvez agora seja tarde e eu não ganhe tanto assim, eu espero que ao invés disso, você tenha saído daqui com fundamentos de mercado. Com fundamentos de mercado. Por quê? Porque o público que investe em fundos imobiliários é leigo, e é muito suscetível a ruído. Ruído é desinformação. Desinformação é uma coisa que tenta fazer você agir de acordo com que fazendo com que você dê lucro e você gere valor para os caras que estão melhores informados e que têm mais experiência. Quando eu sentir que eu tenho alguma coisa relevante, impactante para falar sobre isso, eu vou falar. Quando eu não tiver nada para falar, eu não vou ficar aqui enchendo linguiça só porque eu preciso de engajamento e visualização. Quanto menos gente aqui e quanto mais próximos vocês estiverem de mim, mais feliz eu vou ficar. Espero que seja útil do fundo do coração. Por hora isso, um grande abraço. Nossa, parece um clichê, né, esse meu encerramento. Eu preciso mudar o meu jeito de terminar os vídeos.